eles querendo ou não, nós estamos do lado certo da história. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um corte do tio João e ele vai falar pra gente qual o papel das artes e como elas podem levar, a luta até os trabalhadores. Então, acho que tem muita coisa legal pra gente falar sobre isso, mas antes queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá! Do jornalismo aqui na PUC e eu tenho duas perguntas, se você me permite. A primeira, você como já foi integrante de banda, eu gostaria de te perguntar você considera qual que é o papel da arte também para ter essa disruptura da ideologia predominante. Uhum. Então, qual que é o papel da arte mesmo para ter essa ruptura? E a segunda é que eu enxergo, faço essa análise assim, de que o marxismo hoje em dia, eu vejo com mudança ainda em passos curtos, mas o marxismo ainda é um debate muito acadêmico aqui no Brasil e com pouca penetração nas classes trabalhadoras. Uhum. Além do podcast, quais são as armas que você acha que os comunistas têm para fazer isso chegar mais, que a luta de classe seja assunto mesmo da classe trabalhadora? Olha essa pergunta, gigante, tá? Gigante. Perfeito, Arthur. Obrigado pelas perguntas. Baita pergunta. Tá? Gente, sobre arte aqui, eu sou muito fã de um autor chamado Anatoly Lunacharsky. Lunacharsky, ele foi o primeiro comissário do povo para... Gostei, o nome dele era Lunacharsky. Gostei. Nome russo com o meu nome, olha. Na União Soviética. Ele foi um dos fundadores da Vikutemas, que era a escola de arte popular da União Soviética. Né? O que ele estava sempre dizendo? Que a grande função da arte era questionar e ir além. Questionar e ir além. Mesmo que ela errasse 1000 vezes, o questionamento e esse levar além do que estava ali naquele momento, esse ousar vislumbrar um futuro, era o que a arte podia trazer de melhor. Uhum. O Mao Zedong, quando ele vai falar sobre o Congresso de Artes em Hunan, ele vai falar a mesma coisa. Ele fala, eu quero que floresçam 100 flores, 100 escolas diferentes. Mesmo se 99 tiverem erradas, e no final a gente chegar na concepção correta a partir de todos esses embates, a gente vai ter avançado infinitamente mais do que a gente teria se elas não tivessem surgido. Então, para mim, a grande questão da importância da arte proletária, da arte verdadeiramente campesina, proletária, anti-imperialista, comunista, pró-povo, dos amigos do povo, é de levar além os limites do que está transparecendo ali naquele caudal que está trazendo em cima. Dito isso, vocês conseguem entender por que Léo Lins fazendo piadas que não são piadas com assuntos que não são piada não pode ser arte? Porque a arte tem que fazer a gente questionar, que a arte tem que fazer a gente ir além, tem que fazer a gente querer uma sociedade melhor, tem que fazer a gente querer ter mais empatia pelos outros. Não é arte quando você está utilizando isso para continuar ofendendo e oprimindo pessoas que já são socialmente oprimidas há séculos, literalmente. Então, assim, não dá para a gente falar que é arte dessa forma. A arte, como o tio mesmo fala, tem que vir do castiga-te idento morem, ou seja, castiga-te com o riso. O riso, ele tem que estar para tirar a opressão de quem já é oprimido e jogar a opressão em quem está oprimindo. Então é para a gente rir do opressor e não rir do oprimido. Rir do oprimido não é arte. Rir do oprimido é o que a sociedade inteira já faz sempre. Então a arte tem que ter esse papel questionador sempre. Sempre. Queria deixar isso aqui claro. A função da arte não é questionar filosoficamente qual vai ser a contradição maior, qual vai ser a contradição menor. A função da arte é morder o cachorro. Você tá andando na rua e um cachorro morde um cara, tá normal, cachorros mordem pessoas.
Você tá andando na rua e um maluco mordeu um cachorro, você para pra ver. Uhum. Você tá andando na rua, você vê racismo acontecendo com pessoas pretas, indígenas, asiáticas? Normal. Acontece à torta e à direito. Agora, você vê uma pessoa preta fazendo uma piada com uma pessoa branca, aí é diferenciado. Aí você tá vendo uma coisa contra o status quo. Então, a arte tem que ser questionadora. Ela não pode ser a favor do que já acontece sempre, das opressões que estão aqui no nosso dia a dia. A função da arte, em última instância, é morder o cachorro. Né? É morder esse cachorro que tá ladrando pra gente, que muitas vezes a gente não ladra de volta. Em relação ao segundo ponto que você disse, você tá corretíssimo de cima embaixo. É por isso que esse tipo de ferramental, como o podcast, ele é um meio. Sim. Meio para quê? Meio para trazer as pessoas para a organização e, uma vez organizada, colocar elas para influenciar na vida real e na vida prática. Exatamente. Então, por exemplo, eu tento, com o meu trabalho, construir bibliotecas populares. Aí a gente tem uma lá em Neves, a gente está abrindo uma segunda agora no Marreta, que é o Sindicato dos Pedreiros, e eu acabei de enviar uma terceira para um acampamento da LCP no interior de Pernambuco. Ali eu tô mandando o material, mas eu não tô indo. Aqui no Marreta eu vou, eu dou aula lá pros meninos e tal, beleza, tranquilo. Lá eu não vou estar. Mas o que vai ter lá? Lá tem um camarada que vai estar lá presente junto com outras pessoas que vão levar. Não é simplesmente eu jogar os livros lá no canto e falar, leiam! Sim. Sejam inteligentes! Não. Toma, vai viver. É dar a formação, é dar a forma de ter a formação. Então a galera de lá já tem gente que vai ir para dar essa formação, para trocar ideia, para estar presente naquele lugar. Uhum. Por que que as religiões, né, evangélicas, principalmente de corrente neoprotestante, neopentecostal, tiveram tanto sucesso no Brasil? Porque quando o cara precisa, é o pastor o primeiro que ele pede ajuda. Quando ele tem fome, é o cara que dá a marmita. Quando o filho dele ficou doente, foi ele que emprestou o carro para levar ele lá. Uhum. Meu irmão, a gente só substitui uma sociabilidade por outra sociabilidade. Se a gente não tiver presente, não tiver capilarizado, não tiver disputando o afeto. Sim. É disputa de afeto. Então, por exemplo, lá no cursinho de Neves... Tio, você tá segurando o microfone de lado, porque esse microfone é pra você segurar ele reto. Por isso que o áudio tá assim. O pessoal não tinha acesso a livro. E aí as senhorinhas vão lá para pegar livro de literatura e ler e tal. Aí as senhorinhas começam a passar mais tempo no cursinho do que elas estão passando com o pastor. O pastor fica puto com a gente. Mas ali a gente tá disputando o afeto. A gente precisa de estar presente. Só que pra gente estar presente, a gente precisa de capilaridade. Pra gente ter capilaridade, a gente precisa de crescer. Pra gente crescer, a gente precisa de propagandear. E esse é das formas de propaganda. Por quê? Porque é óbvio, gente, que a propaganda tete a tete, você tá com a pessoa, tá lá encontrando, você tá presente no lugar, é importante pra caralho. Caralho, isso é insubstituível. Ela é muito mais humana do que essa parasocialidade que a gente consegue aqui. Só que esse também é um meio de levar outras pessoas a fazerem isso. De levar outras pessoas a entenderem que aquilo é possível. Quantas pessoas já não mandaram pra gente, João, me ajuda a me organizar, eu tô em Cabobró do Norte do Ó de dentro. E aí você começa a procurar de um lado, procurar do outro, você fala assim, bicho, contar um segredo. Não tem nada aí, você será o primeiro. Sim. Deixa eu te ajudar, vamos pensar. Qual que é a luta do seu povo aí? Qual que é o seu rolê? Com o que você trabalha? Quem que tá perto de ti? Quais são seus problemas locais? Exatamente. Vamos começar a trocar ideia com essas pessoas, vamos criar um núcleo, vamos fazer uma coisa. Então é isso, você entende? A grande função dessas mídias é levar essa mobilização ulterior. Agora, isso de estar presente, de ter capilaridade, isso não tem troca. Não. Porque assim, eu consigo fazer uma biblioteca e tá ali, a Laurinha vai lá também, a Laura Sabino tá lá o dia inteiro e vai outros camaradas nossos que vão chegando e tal. Porra, lindo, maravilhoso, mas a gente é um aqui. A gente precisa de cada vez mais gente fazendo isso em mais cantos para que a gente tenha capilaridade. Uhum. Então isso é um processo, uma longa duração. Só que quando a gente pensa, por mais que os números relativos ainda sejam pequenos, o crescimento absoluto é gigantesco. Porque hoje em dia a gente, de fato, tem vários lugares que a gente tá tendo isso. Há pouco tempo atrás, nem isso tinha. Por mais que eu não ache o melhor álbum do FBC, hoje em dia a gente tem um rapper, um MC, um cantor, ele é muita coisa,
falando de comunismo aí para todo mundo. Hoje em dia, o marxismo, o comunismo, o socialismo, a esquerda radical está na boca de muito mais gente do que estava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. A gente está cada vez mais presente nos debates, gente, sabe? A gente está levando gente no Inteligência Limitada. A gente está levando gente em podcasts como o podcast Três Irmãos, que era um podcast que antigamente só ia gente de direita. E que agora, semana passada, Gaio Fato no Redcast. Gente, Gaio Fato no Redcast, sabe? Então a gente está levando, a gente está chegando em cada vez mais gente. Mas é um trabalho de formiguinha, ainda mais devido às dificuldades materiais que nós encontramos, sabe? Um dos passos futuros que a gente quer como Sameca é ter uma unidade física nos principais estados do Brasil. Então essa meta é uma meta que a gente quer exatamente para estar o quê? Com o povo, para o povo. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente está aumentando cada vez mais a nossa participação nas manifestações também. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que é preciso e que quanto mais gente estiver fazendo, mais rápido a gente vai fazer. E é por isso que eu tô todo dia perturbando vocês, tanto nos stories. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @camaradaluna. Tanto aqui no YouTube, falando pra vocês todo santo dia sim, dia também. Organize o seu ódio, porque é com organização que a gente avança. É com organização que a gente vai chegando cada vez mais perto da revolução. Saca? Então, assim, a ideia é essa. Né? A ideia é usar isso como um meio que propicia uma capilarização a posterior. É isso, gente. A gente está construindo o nosso território, a gente está construindo as bases para que cada vez mais a gente atinja mais pessoas, chegue mais gente. Então, crescendo é organizando mais gente, cada vez mais trabalhadores, é estando presente no dia a dia, é disputando corações e mentes diariamente aqui nas redes sociais contra todos os algoritmos e contra todas as estatísticas, sem patrocínio, sem monetização muitas vezes, mas a gente avança e avançará porque o quê? Nós estamos do lado da verdade. Eles querendo ou não, nós estamos do lado certo da história. E cada dia mais, um trabalhador adquire consciência de classe e o contrário não é bem assim, tá? Então, de derrota em derrota, a gente vai chegar à vitória final. E é para isso que a gente está aqui e para isso que a gente está na militância cada dia mais, criando arte, criando locais de convivência, com arte, com tudo que a gente puder fazer exatamente para disputar corações e mentes das pessoas, para mostrar que o lado da luta de classes que a gente tá é o lado do proletariado e que a gente vai sempre lutar por isso. A gente vai sempre lutar pela emancipação, pela libertação de todos os povos oprimidos do mundo. Então, se você também tem esse desejo, organize seu ódio. E, obviamente, já que a gente está lutando contra tudo e contra todos aqui, deixa o seu like para ajudar no engajamento desse vídeo. Ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse vídeo, o que você acha e como a arte ajudou você a se radicalizar. E se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que está aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros, como leituras radicais e muito mais. E é isso, gente. Beijo e até a vitória.